Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais uma vez a Bíblia juntos, 3 capítulos. Hoje nós começamos um livro e hoje nós terminamos esse livro. Nós vamos ler o livro do profeta Joel e esse livro do profeta Joel, ele tem 3 capítulos. Então hoje nós começamos e terminamos mais um livro da Bíblia. Quem é Joel? Joel é um profeta, nós não temos muitas informações dele, a não ser o que é citado no seu livro. O apóstolo Pedro vai citar a profecia de Joel. Joel é um nome muito popular naquele tempo. Nós temos pelo menos 10 personagens bíblicos com o nome Joel. Talvez você não se lembre aí, porque não são assim tão famosos. Joel significa Jeová é Deus. E esse profeta, ele profetiza, e por causa da profecia dele, se cumprindo ali no tempo dos apóstolos, esse profeta, ele é muito conhecido. Mas eu gosto muito do profeta Joel, de tudo aquilo que ele nos ensina. E vamos aqui para o capítulo 1. Ele começa dizendo assim, ó, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Então nós temos aqui, qual é o propósito do capítulo 1 do livro de Joel? O propósito é convocar o povo de Judá ao arrependimento em resposta a uma praga devastadora de gafanhotos, que simboliza o julgamento de Deus e serve como alerta para o dia do Senhor. Já falei com vocês sobre essa expressão, dia do Senhor, e aqui nós temos a primeira profecia de Joel, verso 2, ele diz assim: ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou no dia dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Se você nasceu aqui na cidade, numa cidade grande, talvez você não tenha uma ideia de como é esses gafanhotos. A minha infância foi no interior, na roça. Meu pai trabalhava com a terra. Então, ver enxames de gafanhotos chegar numa plantação é um caos. O que nós temos aqui, essa profecia, é uma profecia contra Judá. Então, Joel está profetizando no reino do sul, no reino de Judá. Joel, ele começa com essa descrição muito vívida de uma praga de gafanhoto que devasta completamente a terra de Judá. Por que isso é tão impactante? Deixa eu te lembrar que Israel é uma nação agrícola. Então, uma praga de gafanhotos é algo terrível para a nação, porque ela depende exclusivamente da terra. Então o profeta pede aos anciões que contem às futuras gerações o que aconteceu. Por quê? Porque é uma situação muito grave. E ali é um juízo de Deus sobre a nação. E ele quer que isso seja contado de geração em geração, para que as outras gerações saibam disso. E aí a praga é apresentada como um julgamento divino, com várias ondas de destruição, cada uma pior do que a outra. Por isso, que aqui o verso 4, olha, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino, ou seja, é uma onda atrás da outra. O profeta chama aqui os agricultores e sacerdotes a lamentarem a destruição das colheitas, e o povo é convocado a jejuar e clamar ao Senhor. Verso 5 até o verso 14. Olha o verso 5. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Então, é um convite aqui. Olha o verso 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Ou seja, é uma nação agrícola. Quando os gafanhotos, essa praga vem, ela está tocando toda a nação, do menor ao maior. Está trazendo algo assim, terrível para a nação.
Joel, verso 9 ao 10, ele descreve a terra como deserto, onde vinho, o trigo e o óleo já foram destruídos, privando o povo de subsistência e do culto ao templo. Ou seja, esse juízo tocou também e chegou ao templo onde o sacerdote ministra. E aí o capítulo 1 termina com um grito de desespero, perdão, pela destruição total causada pela praga e um chamado urgente para que o povo reconheça o julgamento e volte para Deus. Olha como termina. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Então nós vemos aqui um clamor, num desespero, num grito de desespero pela destruição, né? O verso 14, para mim, é o texto assim, tão forte que diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Eu gosto muito do livro de Joel, porque no momento de um caos, de uma crise tão grande, qual a orientação do profeta? Vá para a casa de Deus, jejue, clame a Deus. Eu creio no poder do jejum, eu creio no poder do clamor, no poder da oração. E é isso que a Bíblia aqui nos ensina, né? Quando se fala de gafanhoto, Apocalipse capítulo 9, verso 3 e 4, a visão de gafanhoto saindo do abismo como parte do juízo divino no fim dos tempos. Então, ecoa aqui sobre essa praga do gafanhoto. Não é a mesma, mas a lei Apocalipse mostra que é um juízo de Deus. Como aqui, é um juízo pela desobediência e o pecado de Judá. Então, vamos para o capítulo 2? Capítulo 2, o propósito é advertir sobre o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai utilizar aqui a invasão de gafanhotos como uma metáfora para o julgamento ainda mais terrível e chamar o povo ao arrependimento para evitar a destruição. Então, diante daquele caos, agora vem uma profeta dizendo assim: olha, o dia terrível, o terrível dia do Senhor vai ser pior do que esse. Então, o capítulo 2, ele começa com um toque de trombeta, anunciando o dia do Senhor. Olha, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Então, o toque da trombeta, que é o toque aqui do shofar, é chamando a atenção. Ou seja, toque a trombeta, ou seja, todos precisam estar atentos. Há uma convocação, há um chamado. E ele diz assim: deem um alarme no meu santo monte. Né? Um anúncio aqui até o verso 2, verso 2, é dias de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então nós vemos aqui que é um dia de trevas e um dia de destruição. E aí o versículo seguinte, do verso 3 até o verso 11, a praga de gafanhoto é usada como uma metáfora para um exército invasor, que devasta tudo em seu caminho. E essa descrição, ela é dramática. Ao ler o capítulo 2 aqui, você vai perceber isso. Com um exército que avança como um fogo que consome a terra. Vamos ver só alguns versículos. Diante deles, o fogo devora. Atrás dele, arde em chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto atrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando com um barulho semelhante ao de carros. Saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Ele continua descrevendo, e é uma descrição realmente que mostra o poder de destruição desse exército. E aí, o texto continua, o profeta então, verso 12 e 13, ele faz um chamado urgente ao arrependimento. Olha o verso 12 e 13.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então ele faz essa referência aqui, ó, rasgue o coração e não as vestes. Por quê? Porque rasgar as vestes era um sinal de humilhação. Mas, diante da apostasia do povo de Deus, do afastar deles da fé, o rasgar as vestes não estava traduzindo a atitude deles no coração deles. Por isso ele diz, não rasgue a veste, rasgue o coração. Verso 12, né? Volte-se para Deus, para mim, diz o Senhor, né? De todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E aí ele vai dizer que Deus não está interessado em rituais externos, por isso a expressão de não rasgar as vestes e sim o coração. E aí ele vai continuar. A resposta de Deus à oração e ao arrependimento é uma promessa de restauração. Então Deus promete devolver o que os gafanhotos destruíram e abençoar a terra com chuva, colheitas abundantes e segurança. Verso 18 até o verso 27. Então nós temos a resposta do Senhor quando há arrependimento, e isso não é só no tempo de Joel, continua hoje, quando há arrependimento sincero, o coração foi rasgado, há jejum, há oração, há lamento, há pranto, mas verdadeiro, um arrependimento verdadeiro, Deus traz restauração. E aí, nós vamos ver que o verso 28 em diante fala do dia do Senhor. Então o capítulo termina com uma profecia extraordinária sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, com filhos e filhas profetizando, velho tendo visões e jovens vendo visões. Ó. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E aí, essa declaração aqui é a declaração que Pedro faz lá em Atos 2, no momento do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo. Então, é por causa dessa profecia que se cumpre ali no dia de Pentecoste, que o livro de Joel acaba sendo tão conhecido no nosso meio. Vamos para o capítulo 3? Vamos para o capítulo 3? Capítulo 3, o propósito é profetizar o juízo final das nações e a restauração total de Judá, com Deus estabelecendo o seu reino e justiça. Joel capítulo 3, ele começa com uma promessa de que no dia do Senhor, Deus reunirá todas as nações no Vale de Josafá. Vale de Josafá, que significa o Senhor julga. E as julgará por causa do que fizeram ao seu povo Israel. Verso 1 e 2. Sim? Vamos ler? Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança, Israel, e o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Deus descreve os pecados das nações que oprimiram Israel, vendendo-os como escravos e espalhando-os entre as nações. E aí a visão ela muda para o julgamento final das nações, onde Deus convoca os povos para a batalha final no vale da decisão. Então, verso 9, olha, proclame isso entre as nações, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espada e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro, venha depressa, vocês nações vizinhas, e reúna-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. E aí, eu estou lendo aqui o verso 9, né? Do verso 9, o verso 12. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Agora vamos ver o verso 15 e 16, porque olha o que acontece, verso 15 e 16. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza
para Israel. Então, que vemos aqui o momento de um julgamento divino. Agora, enquanto as nações elas são julgadas, Deus será um refúgio e uma fortaleza para o seu povo. E aí o verso 17 ao verso 21, nós temos bênçãos para o povo de Deus. Bênçãos para o povo de Deus. Então o capítulo termina com uma visão de restauração de Judá e Jerusalém, onde fluirão abundantes bênçãos e a presença de Deus será restaurada no meio do seu povo para sempre. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo. Das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá serão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. E aí continua até o verso 21. Ele termina, a última frase do livro de Joel o Senhor habita em Sião. Então vemos aqui uma restauração. Olha o verso 16, que para mim é o verso chave desse capítulo. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então nós vamos ver Apocalipse 14, verso 14 ao 20, onde João deixa muito claro que a colheita e o julgamento das nações em Apocalipse refletem o que Joel está profetizando. Ou seja, todas as nações estarão diante do Senhor e serão julgadas. Né? Mateus 25, 31 a 46, a parábola do julgamento das nações, onde Cristo separa os justos e os ímpios. Então, ecoa o tema que está aqui em Joel, capítulo 3. Então, ao ler Joel, capítulo 3, já vimos a promessa do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes, mas temos essa profecia do juízo, que ainda virá no dia do Senhor. Né? Então, o capítulo 3 nos ensina que enquanto Deus julga as nações que se opõem a Ele, Ele também protegerá e restaurará o seu povo. Né? Então, o julgamento é certo e a promessa de Deus para o seu povo também é certo. Essa é a mensagem aqui que aprendemos no livro de Joel. Joel é um livro de apenas 3 capítulos. Pastor, mas é tão pequeno, mas é tão importante. Se hoje cremos no Espírito Santo, que Ele está conosco, é porque se cumpriu a promessa, a profecia desse profeta Joel. E Pedro vai citar ele. Então, ele sendo citado por Pedro, citado pelos apóstolos, traz com que essa mensagem seja ainda mais evidente para o meu coração e para o seu coração. Quero abençoar a sua vida. Parabéns. Você terminou mais um livro da Bíblia e amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar aqui no livro do profeta Amós. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.